Atenção! Esse vídeo pode causar aumento de QI. Se você for alérgico à inteligência, não assista. Caso sinta palpitações e fique ansiosinho, recomendamos que vá à farmácia mais próxima, compre um Rivotril e vai tomando. No vídeo em que eu faço uma tradução legítima provando que o Messias ressuscitou no Shabat, algumas pessoas ainda demonstram negação, o que é esperado. Nenhuma crítica surgiu sobre o meu vídeo em si, afinal, o vídeo está correto no que se propõe. Mas sim, surgiram tentativas de refutação errôneas com base no entendimento em que foram doutrinados. E mesmo eu tendo falado que se as pessoas quiserem entender mais, bastava ler o artigo na descrição, eles ignoraram. Isso fica óbvio pelos comentários. A massa na modernidade de hoje, ainda mais a geração TikTok, não aguenta ler um artigo e estudar um assunto. Eles preferem ficar batendo cabeça nos comentários para ver se o set mastiga mais um vídeo e serve na boquinha. A prova disso é que alguns de vocês agora já devem estar rolando o scroll do YouTube procurando por um vídeo mais fácil que te entretenha com dopamina barata. Então eu entendo que o meu vídeo ficou perfeito e é mais do que o suficiente para refutar essa falsa doutrina do domingo, que os pagãos criaram, mas que algumas pessoas especiais precisam de um vídeo mais acessível e didático para elas. Ainda mais com pessoas que amam injetar líquidos suspeitos em seus corpos e acabam tendo aí doenças que impactam diretamente no intelecto. Assim como a água no Brasil, que é cheia de flúor. Às vezes a mente já tá toda calcificada de tanto flúor e metais pesados e essas pessoas especiais simplesmente não conseguem acompanhar um vídeo normal. Por isso, dessa vez, eu vou até desenhar. Então calma, segura a onda. O tema desse vídeo é falar de uma forma mais generalizada sobre o assunto, explicando essa questão dos dias e reforçando o encorajamento a você utilizar os seus neurônios e investigar o artigo em caso de dúvidas adicionais. Sigo. Abre aspas. Jesus morreu na sexta antes do pôr do sol e ele disse que ficaria morto 3 dias. Então, ressuscitou nas primeiras horas do domingo, sim. Tá errado, macaco. Coitado do macaco. Supondo que ele se refere a Yahusha ou Messias, ele disse na verdade que ficaria 3 dias e 3 noites dentro da terra, ou seja, sepultado. Ele não falou em 3 dias somente, ou 3 dias e 3 noites, com base desde a morte dele. Então fica aí a primeira correção. Segundo, eu vou mostrar tanto do jeito que ele comentou, que a conta não fecha, e do outro jeito que também tá errado, mais ou menos leva em consideração que é 3 dias e 3 noites a partir do sepultamento e não da morte. Ou seja, os dois jeitos vai dar errado. Então presta atenção você que é desatento. Eu vou mostrar o jeito que os pagãos religiosos pensam que aconteceu e isso vai estar errado. E mais tarde nesse vídeo eu vou mostrar o jeito certo. Sigo. Tá, vamos lá. Então ele fala aqui que Jesus morreu na sexta, antes do pôr do sol, e ele disse que ficaria morto em 3 dias, então ele ressuscitou nas primeiras horas do domingo, beleza. Então a gente tem sexta, antes do pôr do sol, gravem isso. E domingo, nas primeiras horas do domingo, ok. Que horas da sexta-feira Jesus morreu? Por volta das 3 horas, a hora nona, beleza? Isso confere. Então aqui, nona hora hebreia, 3 horas da tarde dos romanos, né? Tempo romano, tempo hebreu, ok. Agora a gente vai ver. Só pra confirmar que dia da semana Jesus morreu, ok? Ó, numa sexta-feira, ressuscitou. Domingo, beleza. Que horas do dia? Aqui eles colocam, né? Indicam domingo, de manhã. Beleza. A gente já viu isso aqui sobre ser dia ou noite. A gente já viu isso no vídeo anterior, então eu não vou discutir isso. A gente só tá vendo que o Google confere, né? Isso aqui é o jeito que tá formada aqui a opinião dele, é o jeito que a maioria das pessoas ensinam, é o jeito que o Google te ensina, assim como os pastores. Beleza. Bom, vamos entender esse gráfico. Aqui, meia-noite, certo? Aí a gente vai ter, a partir da meia-noite, pro grego, o outro dia, mesmo que comece à noite. Então, a gente vai ter 6 horas de noite. Aí, 6 horas da manhã, depende do local onde você mora. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Isso aí é um problema dos gregos. Isso aqui que eu tô falando é verdade. Não me pergunta por que é assim. Então, 6 horas de noite. Aí tem um período de 12 horas da duração do dia. E aí começa a entrar a tarde, né? E a gente tem mais 6 horas até a meia-noite. E aqui tá a meia-noite, né? Entre um dia e outro.
Só que dia, modo de falar no período de 24 horas, certo? Na verdade, o que começa seria a noite de um dia indo para outro. E aí começa a noite de outro dia. Uma noite para outra, ok? Só que quando a gente fala que começa um novo dia, só para lembrar, é um período de 24 horas. Espero que até aqui esteja bem tranquilo de acompanhar o raciocínio. Agora, é como ele disse, começa antes das 3 horas gregas. Então vamos na contagem dele. A gente tem, no máximo, um dia aqui. Você pode ou não contar, né? Porque já tá aqui no finalzinho, mas vamos contar. Um dia, uma noite. Ok. Segunda noite, segundo dia. Beleza. Só lembrando, um dia, uma noite, 2 noites, 2 dias. Ok. Terceira noite, quarta noite. Aqui o pessoal já deve ficar bravo, porque, né? Não, você tem que considerar esse período aqui inteiro, uma noite só. Mas, cara, não sou eu quem repartiu o dia dessa forma aqui. Não fui eu quem repartiu o período de 24 horas dessa forma. Então, se esse aqui é um período só, esse aqui tem que ser outro período. Mas tudo bem, a gente vai contar desse jeito. A gente vai passar um paninho. Então, novamente, um dia, uma noite. E isso aqui é a mesma noite, certo? Agora a gente vai. 2 dias, 2 noites. E essa aqui é a mesma noite. Ok. Não fechou também. Olha só que estranho. Ué, ele falou nas primeiras horas do domingo? Então é domingo de manhã. Ali no máximo estaria abrindo o dia, então seria tipo umas 6 horas, 5 horas da manhã. Aqui assim, ó. E aí no máximo do máximo a gente pode extrapolar isso aqui para dizer o seguinte. Terceiro dia. Então a gente tem 1, 2, 3 dias. A gente tem 1, 2, 2 noites. Ué, não deu pra encaixar a terceira noite? Mas ainda assim, vamos além. Aqui, como a gente já explicou, pro grego, ele vai contar os dias assim, né? Isso aqui é uma sexta e ela se acaba bem aqui no meio da noite, como a gente já viu. E aqui, né, são os 2 limites dela. Beleza. Isso aqui seria uma sexta. Agora, pro israelita, o dia é mais simples, né? A gente tava vendo aqui a sexta. Ó, pro israelita é mais simples. Pro israelita é uma noite, um dia. Bem mais simples. Pode ver aqui, ó. Uma noite, um dia. É o grego que faz as coisas atravessadas, uma forma esquisita de marcar o período de 24 horas, que a gente também chama de dia. Mas explicado isso, não vai fazer diferença nenhuma, porque aqui, na maneira grega e na forma grega de contar errônea, que a gente já viu aqui que está errado, né? Essas informações, tirando a questão da hora ali, a gente fez das duas formas e não funcionou, não fechou a conta. Então, não vai fazer diferença essa questão do período ser diferente. Então a gente vai contar aqui. Foi o quarto dia, e aí eu coloquei aqui em cima quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para vocês não confundirem. Ou melhor, para vocês entenderem um pouco melhor, né? Para vocês não verem aqui primeiro dia e ficarem confusos, porque isso aqui é o domingo, né? O pessoal pensa nisso daqui como se fosse, sei lá, chega sexta-feira, aí chega sábado, aí chega o segundo sábado, e aí começa o dia lá na segunda-feira. Como se fosse o primeiro dia da semana. Não, domingo é o que é, na verdade, o primeiro dia da semana. E pro israelita é um dia de trabalho, obviamente. Que é o primeiro dia da semana, quando a semana começa. E o sétimo, o último dia, é o dia de descanso. E o tempo aqui marca, ó, a morte aqui, e aqui o período de escuridão, que teve milagrosamente naquele dia. Aí a gente tem aqui essa parte clara, que é a mesma parte aqui, né? É o mesmo dia, que é o quarto dia da semana, pro israelita, beleza? Então a gente vai ver aqui. Um dia, uma noite. 2 dias, 2 noites. Terceiro dia, terceira noite. Olha só, deixa eu contar aqui de novo. 1, 2, 3 partes claras. 3 dias. 1, 2, 3 noites. Olha só que estranho. Fechou a conta. Perfeitamente. Ué, tá, mas vamos fazer assim, ó. Vamos ver se fosse na sexta. Aí seria o quê? Aqui também, né? Antes de entrar a parte da tarde. Beleza. Então sexta, aqui na sexta. Então seria o quê? Mais ou menos aqui assim. A gente tem um dia, uma noite. 2 dias, 2 noites. Mas aqui a gente já não conta, né? Porque era nas primeiras horas do domingo. Então, as primeiras horas do domingo, aqui assim seria meia-noite. As
As primeiras horas do domingo seriam bem aqui. Então a gente ignora esse terceiro aqui. Aqui fechou 1, 2. Cadê o terceiro? E aqui fechou 1, 2. Cadê o terceiro? Faltou um período de 24 horas inteiro aqui. Então, tanto no calendário israelita, não fecha. Se você pensar em sexta-feira até domingo, tanto pro calendário greco-romano, de marcar esse período aqui de 24 horas, não fecha em nenhum dos dois. Em nenhum dos dois. Mas se você entender com o calendário israelita daquela época e pegar desde o dia certo, que é o quarto dia, aí fecha em primeiro Shabat. Ah, mas 7, eu prefiro do outro jeito. Só vai faltar meio dia. Aí essa metade do dia a gente não conta. Então faz o seguinte, vai no mercado e tenta comprar 1 quilo de picanha com apenas R$30. E aí quando tu chegar no caixa, ao invés de dar o valor restante, tu fala o seguinte: ah, mas metade do valor não importa. Vê se tu vai conseguir comprar a picanha. Vou ganhar as eleições. Pobre vai comer abóbora. E eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha. Melancia, banana. É tudo que o povo quer. Manga. O povo gosta de coisa boa. Vai todo mundo se fuder. E outra, você tá chamando o Messias de mentiroso? Quando é pra tentar usar a contagem precisa a favor do domingo, vocês militam. Mas e quando isso acaba saindo contra vocês? Aí será que não precisa ter tanta precisão assim? Aí vai ser o quê? 2 pesos e 2 medidas? Bom, se vocês gostam disso, continuem se enganando. Eu vou defender a verdade, e nesse caso, ela é assim. No outro vídeo, eu comentei que havia 3 Shabats ali, no período da morte do Messias. 2 desses Shabats não são fixos, porque eles dependeriam aí do cálculo do calendário respectivo. E tem também o Shabat fixo semanal. E atenção, que é nisso que muitos se confundem quando se raciocina sobre Shabat nesse período. Antes de cada Shabat, ocorre o dia da preparação, que é o dia em que você se prepara para justamente não precisar fazer trabalhos no Shabat. Então, um exemplo de coisa que se faz nesse dia é preparar a comida. Então a gente tem o dia da preparação, grande Shabat, dia da preparação para o Shabat fixo e finalmente o Shabat semanal. E depois, lá no dia 20 de Nissan, entre segunda e terça no calendário gregoriano, tem o terceiro dia de preparação. E após isso, o terceiro dia de Shabat desse período. Tá, mas 7. Por que esse dia do meio é chamado de primeiro Shabat, se ele tá em segundo lugar entre esses 3? Acontece que esse é o primeiro Shabat em relação a Pentecostes. E o que é Pentecostes? Bom, se você tá se fazendo essa pergunta, claramente tá na hora de estudar mais e opinar menos. Ainda mais em defesa do domingo. Pentecostes, dia da marcação de 50 dias após o Pesach, a Páscoa. Então, como você já percebeu no gráfico, o Messias morreu no dia da preparação, que muitos confundem e confundiram com sexta-feira, porque sexta se preparam sempre para o Shabat semanal. E como eu falei, tem 3 Shabats nesse período, e 3 dias de preparação. E justamente não é o Shabat semanal. Retomando, o Messias morre na quarta-feira do calendário gregoriano, na terça hora do tempo hebreu. E também no quarto dia semanal hebreu. Acontece o momento em que ele é pendurado no madeiro. Aí surge a escuridão repentina, que é um presságio sobrenatural que acontece naquele dia. Quem já leu as escrituras sabe, e quem não leu cala a boca e não opina sobre o que tu sequer leu uma vez. Aí o Messias finalmente morre, sendo levado depressa ali na hora 9ª, no túmulo. Lembram? 3 dias e 3 noites sepultado, não 3 dias e 3 noites morto. Aí a gente tem a primeira parte clara, que o Messias já está debaixo da terra, análogo a Jonas dentro da barriga do peixe, ou da baleia. Temos a primeira noite, aí o segundo dia e segunda noite. Finalmente, o terceiro dia e a terceira noite. Cedo, em Shabat, em primeiro Shabat. Aprendeu a contar aí? 1, 2 e 3. 3 dias e 3 noites perfeitamente. Ah, mas aí também tá faltando meio-dia. Não, petista. Presta atenção, o Messias falou 3 dias e também 3 noites. Por que separar? Simples, porque ele se referia a 3 partes claras e 3 partes noturnas. Mas ele também não falou que deveria ser as 12 horas inteiras de cada parte. Ele só confirmou que deveria ter 3 partes, tanto noturnas quanto claras. E nesse caso, fica certo. Mas se você é burro, talvez esteja pensando que isso é o mesmo que a opinião popular. Porém, perceba, aqui eu forcei a barra para colocar uma terceira parte clara. E de fato, fica faltando uma parte escura inteira, não só um pedaço dela, mas completamente. Afinal,
Desde a parte escura anterior, que é o que os textos apontam, sendo de madrugada ou cedo, você então já sabe que não deu tempo nem de chegar na parte clara, mas eu contabilizei ela só para forçar a barra e vocês perceberem que não dá certo a contagem de jeito nenhum, mesmo mentindo uma parte a mais. Então não é a mesma coisa. Aqui fica certo e aqui fica tudo errado. O que não fecha certo é acreditar que ele ressuscitou no domingo e ainda que ele é mentiroso, tentando passar um paninho ali que metade do dia não conta, ou então descartar um dia inteiro e tal. Isso sim é coisa de retardado. Novamente, se vocês tiverem dúvidas mais específicas, eu recomendo que vejam no artigo com calma. Se quiser e puder, 1 centavo no Pix já me deixa grato. Afinal, 1 centavo já é mais do que zero que o YouTube não me dá. E se você não quiser ou não puder, um like e um comentário também já ajuda a fortalecer. Obrigado por assistir e até mais. Porque aqui eu aguento pica no rabo o dia inteiro. No meu rabo, o dia inteiro.